Obrigada. Obrigada. Só um minutinho. Boa tarde a todas e todos. Nós daremos início à sessão da tarde da primeira turma ordinária, terceira Câmara, terceira sessão, do dia 29 de julho de 2021. Estão presentes os conselheiros Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marco Antônio Marinho Nunes, Semira de Oliveira Duro, José Adão Vitorino de Moraes, Sabrina Coutinho Barbosa, Jusileia de Souza Lima e eu, Lisiane Angelotti Meira. Nós vamos julgar essa tarde a partir do item 167 até o final, a previsão é essa, mas nós vamos iniciar pelos itens que tem patrono, que é primeiro o item 200, de relatoria do Dr. Ari Vendramini, da Oxiteno, S.A. Indústria e Comércio, a recorrente, e o patrono é o Dr. Eduardo Froelich Zanguerolami. Eu peço, por favor, que o apoio convoque o patrono. Farei a convocação, presidente. Eu vou ter que abrir de novo minha pasta T. Boa tarde, Eduardo, seja muito bem-vindo. Olá. O senhor vai acompanhar o item 200, correto? Vou sustentar no item 200, né? Vou sustentar o item 200, que é da Oxiteno S.A. Indústria e Comércio Limitada. Seja muito bem-vindo, doutor Eduardo. Eu inicio o julgamento, então, do item 200 e passo a palavra ao relator, doutor Ari. Você está no mudo, doutor Ari. Continua mudo, doutor Ari. Continua mudo. Desculpa, não liberei o microfone. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor. Eu vou fazer um relatório muito breve. Nesse caso, nós estamos julgando o embargo de declaração, tá? Esse processo foi um auto de infração nesse caso aqui, de PIS, por dois motivos. Por créditos que foram utilizadas, despesas com CEFOP que não geram créditos, foi o primeiro motivo do auto, e que a empresa não possuía controle das vendas efetuadas com suspensão e alíquota zero, ou não apresentou. Na realidade, ela foi intimada e reintimada e não apresentou nenhum demonstrativo que separasse as vendas com suspensão e com alíquota zero, e a fiscalização glosou esses valores. Esse processo teve vários passos, ele foi e voltou, ele foi em diligência, porque primeiro a DRJ reduziu o valor da autuação, depois foi em diligência para dar ciência de uma diligência que não tinha sido dada ciência, depois voltou em diligência, reduziram de novo os valores, mas erraram na conta, voltou em diligência para acertar a conta, foi e voltou. Finalmente ele foi julgado, e no julgamento havia um recurso de ofício, porque a DRJ reduziu o valor. O recurso de ofício não foi conhecido por causa do limite de alçada, e a fiscalização adotou o relatório o relatório que foi feito pela DRJ e reduziu também o valor. Muito bem. Diante dessa redução, hoje recorrente, hoje embargante, entrou com recurso voluntário reclamando das
da glosa das despesas com alíquota zero e suspensão. Mais tarde, muito tempo depois de apresentar o recurso voluntário, ela apresentou um demonstrativo de folhas X a Y, que, apesar de ter apresentado depois da apresentação do recurso, foi antes do julgamento. E aí, no recurso voluntário, no julgamento do recurso voluntário, que foi feito pelo Dr. Winderley, esse demonstrativo não foi levado em consideração. E aí, a recorrente entrou com embargos de declaração dizendo o seguinte: olha, quanto às despesas, a alíquota zero e suspensão, a prova está nesse demonstrativo e notas fiscais que estão nessas folhas X a Y. Aí o doutor Winderley, ele que admitiu os embargos, dizendo que realmente ele não se manifestou sobre esses valores, sobre esse demonstrativo, e ele colocou em julgamento, pensando, dirigido a ele mesmo, os embargos. Mas ele saiu do CARF, e aí foi redistribuído. Quando eu recebi esse processo, eu pedi uma nova diligência, para que, como não foi visto esse demonstrativo de folha X a Y, e a turma concordou que deveria ser visto pela fiscalização, porque foi apresentado depois do recurso voluntário, mas antes do julgamento do recurso. Voltou para a fiscalização e eles reconheceram que realmente tratava-se de despesas com alíquota zero, receitas com alíquota zero e suspensão. Desculpem, vendas efetuadas com alíquota zero e suspensão. E aí foi reduzida, novamente foi reduzido o valor da autuação, restou no final das contas 220 mil reais. Os embargos, a resposta dos embargos é justamente esse pronunciamento da fiscalização. Eles olharam esse demonstrativo, essas notas de X a Y, e chegaram à conclusão de que realmente eram vendas com alíquota zero e suspensão e reduziram o valor da autuação. Muito bem, esse é o caso aqui. Acontece que depois de feitos embargos, muito recentemente, a hoje embargante se manifestou sobre a diligência feita pelos fiscais nesse demonstrativo. E ela trouxe um fato novo, muito recentemente, que provavelmente o doutor Patrono vai falar sobre ele. O que aconteceu? A mesma base de cálculo deu origem a dois autos de infração, um de PIS e um de COFINS. Nós estamos tratando do de PIS. O de COFINS, hoje embargante, ela recorreu, mas intempestivamente, não foi conhecido o recurso. E aí ela foi para a justiça. Porque, como não foi reconhecido o recurso, o valor foi executado. Na ação de execução, lá pela Procuradoria, já em fase de execução fiscal, houve uma perícia judicial no processo de COFINS. Essa perícia judicial analisou todos os documentos, toda a base de cálculo, e resolveu de que não haveria saldo devedor de COFINS, e sim um saldo credor. E a delegacia se manifestou, isso eu fiquei sabendo só agora que o patrono trouxe esse fato novo. A delegacia se manifestou dizendo que havia sido feito um auto de infração para o COFINS, ele teria que se manifestar sobre a perícia, ele concordou com a perícia, e ele concordou com os cálculos do perito, e realmente houve um crédito, a autuação foi praticamente cancelada. E nesse relatório feito na perícia fiscal, ele disse que que a mesma base de cálculo foi utilizada para o auto de infração do PIS. Ponto. E aí, hoje embargante, ela se manifestou muito tempo depois de apresentar os embargos, ela vem agora e se manifesta da seguinte maneira: como houve essa ação judicial, ela quer o cancelamento da autuação por conta do que foi decidido na ação judicial referente a COFINS, porque a base de cálculo é a mesma, porque os documentos são os mesmos e porque
houve já uma decisão judicial. E aí nós estamos aqui para julgar. Eu abro a palavra para o patrono, acho que eu resumi o que aconteceu até agora. Ok. Obrigada, doutor Ari. Doutor Eduardo, o senhor tem agora 15 minutos para sua sustentação. Perfeito. Boa tarde a todos. Muito obrigado, senhora presidente, doutor Ari e demais conselheiros. Bom, a gente está diante de um auto de infração aqui de PIS, originado em um único termo de verificação fiscal. Tá? Esse termo de verificação fiscal desatou, pelos mesmos fundamentos, mesma base de cálculo, mesmos valores, um auto de infração de PIS e um de COFINS. Como o doutor Ari falou, o auto de COFINS teve um problema na intimação, o recurso da empresa foi considerado intempestivo, foi para a fase judicial. Auto de infração de PIS, manutenção da defesa na fase administrativa, diversas diligências, erros da fiscalização, provas apresentadas depois da impugnação e por aí vai. E estamos aqui já com auto de infração reduzido drasticamente, mas sobra um remanescente. Tá? Do que se refere esse remanescente? O auto tinha duas vertentes. A primeira delas era a glosa de créditos. Isso já foi completamente afastado pelo CARF. A segunda vertente era a tributação das receitas isentas e não tributadas por venda de insumos para a indústria de agrotóxicos. Tá? Por uma questão probatória, juntada a posterior de provas, a gente está numa situação que consta toda a prova nos autos, a diligência anterior já afastou de março e de maio a agosto, tá? E falta de setembro a dezembro, porque ela não analisou a prova. É óbvio que a receita aqui é isenta e não tributada. Uma empresa grande, química, não faz sentido ela ter receita isenta e não tributada em uma parte do ano e depois ter receita tributada. Então, a gente está falando de uma questão de prova e, conhecendo a posição atual dessa turma, o objetivo aqui da empresa e da defesa não é ficar insistindo no princípio da verdade material por conta dessa questão probatória, mas sim trazer um fato novo. E aí, detalhando melhor o que o doutor Ari falou, o fato novo não é uma decisão judicial, não é uma perícia judicial, mas sim o reconhecimento da própria Receita Federal sobre a insubsistência da atuação. Acho que essa é a parte mais importante. Tá? Por quê? O contribuinte fez embargos à execução em relação aos débitos de COFINS, que, repito, mesmo termo de verificação fiscal. Então, a mesma nota fiscal que prova receita isenta e não tributada para COFINS, prova para o PIS. Esses embargos à execução foram levados à perícia. Perícia foi 100% favorável. Em 2021 agora, tá? Nesse momento, por coincidência, estava acabando a última diligência no processo administrativo. E a empresa tinha sido intimada para apresentar a manifestação sobre essa diligência. Então, obviamente, que já foi noticiado ali na resposta à diligência um fato novo. Falou, ó, no processo judicial teve a análise por um expert que concluiu que o auto de infração insubsiste porque não tem mais saldo devedor e sim saldo credor. Só que aí vai além. A questão aqui ganha uma nova vertente. Por quê? A Procuradoria foi intimada a se manifestar pelo assistente técnico sobre esse laudo pericial. E o assistente técnico que apresenta a manifestação é a Receita Federal. Então, vai lá a Receita Federal e uma manifestação exaustiva de 15 laudas no processo judicial, originado no mesmo termo de verificação fiscal, fazendo referência também ao processo de PIS, e falou, ó, analisei todos os documentos e não remanesce R$1 de débito a pagar. Existe saldo credor de COFINS. E ela deixa claro, nesse termo de verificação fiscal, que não está analisando a questão do PIS no dispositivo, porque essa questão do PIS está no CARF. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um processo administrativo no CARF, com problemas processuais, talvez mal instruído, etc. e tal, e que eu tenho uma redução drástica do débito. Por outro lado, eu tenho o mesmo processo no judiciário, que caminha numa linha diferente, com uma perícia favorável e que vai para a Receita Federal. E aí o mesmo órgão, a Receita Federal, analisando sob a ótica dos documentos todos apresentados, porque o CARF tinha documentos parciais, fala, ó, não subsiste débito. Então, o que a empresa traz aqui, a tribuna já levou no processo administrativo, é um fato novo, superveniente,
que não diz com prova não produzida, mas sim com o fato de que a própria Receita Federal, fazendo menção a esse processo, reconheceu que não tem mais o que cobrar. Não existe mais débito, a autuação foi equivocada, tá? Por falta de prova. Então, aqui o que se pretende que se julgue e que se analise é o fato novo e superveniente que no processo administrativo, à luz do princípio da verdade material e até no processo judicial, é permitido a apresentação a qualquer tempo. Então, o que a empresa pretende é que seja dado o mesmo endereçamento que a Receita Federal deu para o processo de COFINS, para o processo de FIS, que, repito, são os mesmos fatos. Muito obrigado, senhores. Muito obrigada, doutor Eduardo. Eu devolvo a palavra à doutora Adi para o voto, por favor, doutora Adi. Doutora Adi, o senhor está sem microfone. Agora tá, né? Então, eu vou passar o voto. No relatório, eu coloquei a manifestação da embargante, trazendo esses fatos. Eu coloquei cópia da folha para vocês poderem ler exatamente o que o patrono disse agora. Por isso que ocupou bastante espaço aqui. Inclusive, ele juntou o laudo contábil, pericial, feito pela perícia em fase de execução. Eu vou ler meu voto muito rapidamente. Há que se considerar que trata-se de embargos de declaração, onde a própria embargante deseja que sejam sanadas omissão e contradição, como podemos constatar no despacho de admissibilidade. É isso que eu disse, que o Dr. Linderley disse, que a embargante sustentou que o acórdão atacado padece de omissão quanto à análise dos documentos juntados naquele intervalo que eu disse, e contradição na afirmação de que todas as notas fiscais foram consideradas pela fiscalização e não fora apresentada a documentação probatória das receitas com suspensão alíquota zero, apesar de oportunizado pela diligência. Diante destas afirmações, este colegiado decidiu devolver os autos à unidade de origem em diligência, com o objetivo de sanar tais vícios no acórdão embargado. A diligência resultou em análise dos documentos e redução do valor do lançamento, portanto, ocorreu o esclarecimento a respeito dos documentos não analisados até aquele momento nos autos. Assim, há que se sanar os vícios apontados no acórdão, integrando o resultado da diligência fiscal ao acórdão. Quanto ao fato novo indicado pela embargante, temos que a própria embargante optou por discutir o objeto destes presentes autos na via administrativa e o objeto de processo diverso, coincidentemente com a mesma base de cálculo, na via judicial, após ter tentado sem sucesso a via administrativa. Na realidade, foi uma execução, né? Na realidade, ela teve que responder forçosamente, ela não optou. Desta forma, por se tratarem de vias distintas, não há que se confundir as instâncias, pois que a discussão em vias, como dito, distintas, foi opção da embargante. Como não houve discussão judicial, como não houve discussão judicial dos elementos componentes dos presentes autos, tendo sido o litígio aqui instaurado resolvido no acórdão embargado, com o complemento a ser resolvido nos embargos que aqui se apreciam, portanto, totalmente analisado na via administrativa, há que se considerar apenas os trabalhos investigativos fiscais que compõem estes autos. Ademais, apenas a título de esclarecimento, no caso presente, cabe apenas e tão somente à autoridade que constituiu o crédito tributário em sede de revisão de ofício, nos moldes do artigo 149 do CTN, rever o lançamento com base na decisão judicial, não cabendo a este colegiado assumir este papel por absoluta incompetência legal para tal. Pelo exposto, acolho os embargos de declaração para integrar ao acórdão o relatório fiscal, para sanar a omissão e a contradição apontadas, para reduzir o crédito tributário nos termos do mesmo relatório, cujo resultado reproduzo com efeitos infringentes. Aí está o relatório fiscal, e esse é meu voto. Esse é meu voto, presidente.
Ok. Muito obrigada. Senhor presidente, posso só fazer um esclarecimento de fato? Sim, por favor. Tá, é uma questão importante, doutor Ari. O objetivo da defesa aqui jamais foi influenciar o processo administrativo pela perícia judicial, tá? O que a gente está trazendo aqui, que me parece muito relevante, é que existe um documento após a perícia judicial de 15 laudas da Receita Federal, que é o órgão autuante, reconhecendo a improcedência da autuação. Então, só para fazer esse distinguish, que a gente não está tratando aqui da perícia judicial. O que a gente está tratando aqui é do parecer da Receita Federal de 15 laudas após perícia judicial que reconhece a improcedência da autuação. É que pelo voto ficou parecendo que era a perícia judicial, não é esse o objetivo. Obrigado. Posso esclarecer, presidente? Sim, por favor. Não, se ficou parecendo isso, eu reafirmo mais tarde que é sobre o parecer da Receita mesmo. Mas o que eu quero deixar claro é que, apesar de a Receita ter considerado insubsistente ação judicial, a autuação foi num processo autônomo. Como a base de cálculo é a mesma, e ela tomou conhecimento de que ela sabe que existe um processo administrativo. A única que pode decidir cancelar esse auto do PIS, com base naquela perícia ou base no parecer que ela mesma elaborou, é a própria Receita. Ela tem que falar, bom, então, se o COFINS está errado, o PIS também está errado, eu vou rever de ofício. Eu entendo que não cabe a nós aqui no CARF, não podemos cancelar o lançamento com base numa perícia ou num parecer que foi emitido num outro processo completamente independente. É isso que eu quis deixar claro. Ok. Obrigada. Podemos votar? Doutor Salvador? Eu acompanho aí, eu acho também que o foro cognitivo dos embargos de declaração é muito limitado, né? Ele tem o escopo de sanar a omissão e a contradição de um acórdão que apresenta esses vícios, né? Então é muito complicado trazer um fato novo que é importante, é relevante, eu concordo com o doutor Eduardo, mas que fica muito... Porque, assim, não tem essa omissão no acórdão, né? E não tem essa contradição no acórdão embargado. Então, é muito complicado analisar isso em sede de embargos. Processualmente, para mim, eu acho que é difícil. Então, eu acompanho o relator. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio? Também acompanho o relator. Muito obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho o relator. Muito obrigada. Doutor José Adão? Com o relator, senhora presidente. Muito obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho. Muito obrigada. Doutora Jusileia? Com o relator. Obrigada. Eu também acompanho o relator. Então, a decisão é por acolher os embargos com efeitos infringentes na forma do voto do relator, e a decisão foi por unanimidade de votos. Com isso, encerramos o julgamento do item 200, e eu agradeço aqui a participação e os esclarecimentos do doutor Eduardo. Muito obrigado, senhores. Boa sessão aí. Boa continuidade de sessão. Até logo. Obrigado. doutor. Boa Bom tarde. trabalho. Viu? Boa tarde. Agora são os da Eviades no Marco Antônio. Então, nós vamos passar o julgamento dos itens 219 a 243. Nós temos aqui a previsão de 2 patronos, a doutora Camila Parisi e a doutora Helene Lima. Eu peço, por favor, o apoio que convoque as 2 patronas. Ok, presidente, farei a convocação. Presidente, é o 219, 200 e... A 243. Não foi retirado nenhum de pauta, né? Eu tinha a impressão que tinha sido. Na data de hoje, presidente?
Agora, Não, agora à tarde tem bastante processo retirado de pauta. deve ser os outros, então. Eu não vou. É porque senão estaria marcado aqui. Aqui. Pelo nome da recorrente. Não, não foi não. Antes desse, o 201 foi retirado de pauta. E como ele é um paradigma, foi retirado até o 217. E a mesma recorrente? A mesma Não. recorrente, é Então Atlantic por isso eu Níquel. estou lembrando pelo nome da recorrente aqui. Atlantic Níquel. Aí depois vem a Companhia de Bebidas Ipiranga, que também foi retirado, que é o 218. Era meu Atlantic Níquel, foi retirado, E agora o 219, que a gente vai julgar agora, né? Da Evialis, que serve como paradigma do 220 em diante. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Seja muito Boa tarde, bem-vinda. doutora. Obrigada, boa tarde a todos. Nós temos a previsão de mais uma patrona para um dos itens que vão ser julgados em conjunto, item 222, a doutora Helene. Vamos aguardar ver se ela entra também. Tá, foi ela que comentou, salvo engano, que vai apenas acompanhar, mas a gente aguarda e vê. Deixa eu ver. Aqui está como videoconferência, mas quem pode mais, pode menos. Amanda, foi possível convocar a patrona Helene? Sim, eu tô me comunicando aqui com ela, tá com alguns problemas de rede, mas eu já tô conseguindo colocar ela na sala. Tá bom. Vou aguardar um minutinho, então. Presidente, só um momentinho que ela tá trocando de máquina para poder entrar. Tá bom. no funcionamento. Tá bom.
Doutor Ari? Sim. Tem um voto só, né? Ah, desculpa. Doutor Marco Antônio. É o 219, né, doutor Marco Antônio? Isso mesmo, é só um. Ele é o paradigma dos demais. Conseguiu. Boa tarde, doutora Helene. Olá, tudo bem? Agora sim. Eu acho que a senhora está com 2 aparelhos. Seu Agora microfone está mudo, doutora Helena. Desculpa, estava tentando de toda forma entrar, agora eu consegui. Eu vou excluir o outro, então. Tá ótimo. Boa tarde, doutor. Se eu consigo aqui. Doutora... Saiu. Tá ótimo. Seja bem-vinda, doutora Helene. A senhora está aqui indicada para sustentar no item 222 da Evialis do Brasil, Nutrição Animal. Eu gostaria de confirmar se a senhora vai sustentar ou se a senhora vai acompanhar. Eu gostaria de conversar em acompanhamento, por gentileza. Acompanhamento, certo. Só lembrando que o 222, ele é um repetitivo. Então, na verdade, o julgamento é no item 219, que depois vai ser aplicado ao 222, e aí eu acho que a doutora Camila vai sustentar, correto? Correto. Então, vamos iniciar o julgamento pelo item 219, cuja recorrente é Evialis do Brasil, Nutrição Animal, e nós vamos ter a participação da doutora Camila Parisi. E no repetitivo, nós temos aqui a participação da doutora Helena Guersoni de Lima. Eu passo a palavra ao relator, por favor. Obrigado e boa tarde às patronas. Boa tarde. Esse processo envolve recurso voluntário apresentado contra o acórdão da DRJ Belém, que julgou improcedente manifestação de inconformidade apresentada contra despacho decisório, por intermédio do qual não foi reconhecido o crédito solicitado e utilizado no PERDECOMP, no final 7700, bem como não foi homologada a compensação nele declarada. Então, envolve tanto ressarcimento quanto compensação. Esse PERDECOMP, ele se refere a assessment de IPI do terceiro trimestre de 2006. O montante pleiteado aqui é R$ 15.916,62, utilizado para compensação de débito da COFINS não cumulativa com código 5856 de outubro de 2006, no mesmo valor. Segundo a autoridade fiscal, a motivação para a decisão em comento consistiu no fato de a contribuinte não observar o estatuído no artigo 25 da INRFB número 900, de 2008, bem como no artigo 25 da INRFB 1224, de 2011. Eis que possuía ação judicial em trâmite sobre a discussão da incidência de tributação sobre um dos produtos que dá saída, bens destinados à alimentação de cães e gatos acondicionados em unidades com mais de 10 quilos. Posição da TIP 2309-1000, cuja decisão definitiva a ser posteriormente exarada poderia alterar o valor a ser ressarcido. Após a ciência do despacho decisório, a contribuinte apresentou uma manifestação de inconformidade em que apresentou as seguintes argumentações: que o processo judicial em questão
ainda que ao final seja julgado improcedente, não tem o condão de alterar o valor do crédito solicitado, pois ela buscou tutela judicial para reconhecer seu direito à não incidência do IPI sobre a saída de produtos destinados à alimentação de cães e gatos, acondicionados em embalagens com capacidade superior a 10 quilos, face à flagrante ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação que instituiu, qual seja o decreto número 4542 de 2002 e suas alterações. Em virtude da medida liminar proferida nos autos do processo judicial, que deferiu o pedido de antecipação de tutela, impugnante está autorizada a não recolher o IPI na saída de produtos destinados à alimentação de cães e gatos, acondicionados em embalagens com capacidade superior a 10 quilos. Que o objeto da discussão, versada na ação judicial supracitada, qual seja a não incidência do IPI na saída de embalagem com capacidade superior a 10 quilos, em nada se relaciona com os créditos advindos da aquisição de insumos pela impugnante. Então, sintetizando aqui, a argumentação gira sempre em torno desse fato de que a ação judicial não se relaciona aos créditos e sim aos débitos. Devidamente processada a manifestação de inconformidade, a terceira turma da DRJ Belém, por unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso, não reconhecido direito peritório. E aqui, eu vou ler aqui um trecho da emenda: será vedado o ressarcimento e estabelecimento pertencente. Será vedado o ressarcimento ao estabelecimento pertencente à pessoa jurídica com processo judicial ou com processo administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI, cuja decisão definitiva judicial ou administrativa possa alterar o valor a ser ressarcido. Então, cientificado do julgamento de primeiro grau, a contribuinte apresenta recurso voluntário em que traz os seguintes argumentos. Esses argumentos nada mais são do que a repetição daqueles lá da manifestação de inconformidade. E também tem umas questões preliminares aqui. Inicialmente apreciado o feito no âmbito desta turma, por meio da resolução 3301.000.479 de 2017, o julgamento foi convertido em diligência para fim de determinar a unidade de origem que fosse feita a análise se a contribuinte possui direito ao crédito tributário indicado em seus pedidos de ressarcimento e compensação. Por que foi feita essa resolução? Porque foi noticiado nos autos pela recorrente o trânsito em julgado dessa ação. Então, por conta disso, como já havia sido transitado em julgado a ação, foi baixado os autos em diligência para a unidade de origem quantificar o crédito. Então, realizadas as verificações pela unidade de origem, foi elaborado o termo de informação fiscal correspondente, do qual foi dada ciência à recorrente. O resultado da diligência manifestou a recorrente favorável à apuração fiscal, após o que requereu o retorno dos autos ao CARF para a conclusão do julgamento do recurso voluntário. Esse é o relatório, senhora presidente, e eu devolvo a palavra. Muito obrigada, doutor Marco Antônio. Eu passo a palavra agora para a doutora Camila. Como tem repetitivos, a senhora tem 15 minutos do processo, mas até meia hora dos repetitivos. Boa tarde, ilustres conselheiros, boa tarde, ilustre relator. O caso aqui, de fato, são todos na mesma situação. Acho que eu não vou precisar de todo esse tempo, só que eu vou precisar retomar um pouquinho do relatório, apesar de ter sido muito bem relatado, tem alguns pontos que eu gostaria de destacar. A empresa, ela apura mais créditos de IPI do que débitos, então todas as entradas de insumos são creditadas para fins de IPI, e por diversas razões, quando a empresa vai dar saída, ela fica com excesso de crédito de IPI. E com base na Lei 9779, no artigo 11 da Lei 9779, a empresa ingressa, como a lei lhe autoriza, com os pedidos de ressarcimento e subsequentes pedidos de compensação. Nessa época, em 2013, a empresa teve glosadas ali uma série de compensações, salvo engano, 25 ou 27 processos, onde a maioria está sendo julgado hoje. E o argumento da Receita para a glosa
foi de que aquele saldo credor ele poderia ser modificado por conta de uma decisão judicial numa ação na qual a empresa discutia a não incidência de IPI nas rações vendidas e acondicionadas em embalagens superiores a 10 quilos. Essa é uma discussão muito recorrente para a indústria de rações, e isso já é pacificado em favor dos contribuintes, inclusive, salvo engano, em recurso repetitivo. À época, nós apresentamos a manifestação de inconformidade, dizendo que o fundamento da decisão não era válido, porque o artigo 25 da IN 900, invocada à época, que também era repetido na 1300 e vem sendo repetido nas IN subsequentes, ele falava que não poderia haver concomitância de ação judicial relativa a crédito de IPI. E nessa situação aí, a Receita nunca analisou a existência dos créditos. Ela simplesmente glosou por conta de uma decisão judicial na qual se buscava não debitar IPI na saída. Então, o primeiro argumento nosso, tanto em primeira instância quanto agora no recurso, é no sentido de que o fundamento legal de todas essas decisões, que era o artigo 25 da IN, ele é totalmente inaplicável aqui, porque eu tinha uma discussão judicial de não incidência de IPI na saída de rações e embalagens acima de 10 quilos, e eu tinha os pedidos de ressarcimento aqui sendo negados. Ora, qual era a função da Receita Federal? A função da Receita era verificar se eu tinha crédito na entrada e me deferir o ressarcimento. O meio próprio para cobrar o débito da saída era a lavratura de auto de infração para exigir o IPI nas rações com embalagens acima de 10 quilos. Isso a Receita poderia ter feito até o momento... Hoje transitou em julgado a ação, como já foi adiantado pelo relator, não caberia mais. Mas ela tinha o meio próprio para cobrança desse IPI nas saídas. E jamais poderia ter me negado o ressarcimento, que é assegurado por lei, e eu nunca se questionou a existência do meu saldo credor, isso nunca foi cogitado, tanto que na diligência, na conversão do julgamento em diligência, se confirmou a existência do saldo credor. Então, essa decisão da Receita foi mantida em primeira instância, nós apresentamos o recurso e, aguardando o julgamento do recurso voluntário interposto, houve o trânsito em julgado da ação judicial. Na primeira inclusão em pauta, baixou-se o processo em diligência para que a Receita verificasse o que ela nunca havia verificado, que era a existência do crédito. Isso foi certificado, foi reconhecido ali vou falar de montante total das compensações efetivadas, foi reconhecido ali um crédito de R$ 951.418,18 e houve uma glosa de R$ 3.923,19, que foram erros de lançamento. A gente se manifestou nos processos, concordando com o resultado da diligência, falando que, de fato, existiu algum errinho ali, que era imaterial diante do montante pleiteado, e pedindo, então, que fosse provido, né, reiterando o pedido para que fosse provido o nosso recurso, provido parcialmente nos processos em que se aplica, respeitada essa glosa aí de valor ínfimo. E aí agora os autos retornam para julgamento, além dos argumentos trazidos até agora, que eu já expus brevemente, acho que eles dispensam maiores detalhamentos, porque são muito claros e objetivos. Eu invoco também o posicionamento dessa própria turma, né, no julgamento no acórdão 3301, que eu coloquei em memoriais, acórdão número 3301-002-462, de relatoria do conselheiro Dr. Luiz Augusto Couto Chagas, no qual ele foi dado provimento ao recurso do contribuinte, justamente em uma situação em que, havendo transitado em julgado a decisão judicial, cabe ao ente administrativo cumpri-la nos estritos termos em que foi formulado, sobre pena de
descumprimento de ordem judicial. E aí, nesse caso, foi deferido o ressarcimento com atualização pela taxa Selic. O que eu destaco aqui é que a negativa de provimento a esse recurso voluntário, em todos esses processos, ela vai esvaziar totalmente a decisão judicial, porque neste momento a empresa ela já sofreu 2 incorporações que foram noticiadas nos autos, né? Tanto a Evialis quanto a Envivo hoje são Neóvia, e a gente não conseguiria mais reabrir essa escrita para colocar esses créditos novamente, pedir novos ressarcimentos. Então, a negativa de provimento aqui vai significar simplesmente a gente sobrepor a forma ao direito material em si. Você aceitar que essa questão que foi suscitada, que é absolutamente discutível de aplicação do artigo 25 da IN 900, se sobrepõe ao direito do contribuinte, um direito reconhecido em ação judicial, de um esvaziamento do direito do contribuinte. Isso vai resultar na retirada de um direito reconhecido em ação judicial por impossibilidade, nesse momento, de tomar qualquer atitude para reverter essa glosa absolutamente indevida. Então, é com base nesses argumentos que a recorrente pede e espera o total provimento de todos esses processos que envolvem matérias idênticas dentro do limite do reconhecimento do crédito ali da diligência. São essas as minhas palavras, agradeço a atenção de todos. Muito obrigada, doutora Camila. Eu devolvo a palavra ao relator. Obrigado. Eu vou iniciar o voto com 2 preliminares, né, que estão suscitadas no recurso voluntário. Diz respeito à suspensão do andamento processual, é a primeira, em que, argumentando, a recorrente requer a suspensão do feito, inclusive a cobrança, até o julgamento definitivo do processo judicial, não podendo se imputar mora à recorrente, vista amparada por decisão judicial. Conforme noticiado pela própria recorrente, por intermédio de petição datada de 14 de 4 de 2016, transitou em julgado a ação em 7 de 3 de 2016. Então, esse pedido, aqui no meu entendimento, está prejudicado. Também aqui, argumentando, requer a recorrente a conversão do feito em diligência, a fim de determinar a exata parcela do saldo credor passivo de ser afetado pela decisão judicial, saída de rações em unidades acima de 10 quilos, de modo a apurar o saldo remanescente, parcela esta em controvérsia para efeito da homologação parcial da compensação. Então, igualmente aqui, tal pedido encontra-se prejudicado, uma vez que, como se verá adiante, por intermédio da resolução anteriormente exarada nestes autos, o feito foi convertido em diligência para fim de apurar integralmente o crédito da recorrente, considerando-se o teor em que transitou em julgado a lide judicial. E o mérito diz respeito à apuração do saldo credor a ressarcir. O mérito, em síntese, a contenda gira em torno da possibilidade de aproveitamento integral do crédito pleiteado no perdeconto destes autos. A minha apreciação. Conforme já relatado, o pleito creditório da recorrente foi indeferido, tanto na origem quanto na DRJ, sob o fundamento de ser vedado o ressarcimento a estabelecimento pertencente à pessoa jurídica, com processo judicial ou com processo administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito de IPI, cuja decisão definitiva, judicial ou administrativa, possa alterar o valor a ser ressarcido. No caso, a causa do indeferimento foi a existência da ação ordinária 2003-61-00-029-523, dígito 3, São Paulo. Diante dessa fundamentação, a recorrente apresentou recurso voluntário, com as alegações sintetizadas no relatório deste julgado. Posteriormente, noticiou a recorrente nestes autos o trânsito em julgado, ocorrido em 7 de 3 de 2016, da decisão favorável aos seus interesses na referida ação ordinária. Diante de tais informações, e com os autos devidamente instruídos com as principais peças da mencionada ação judicial, essa turma, por intermédio de resolução, teceu as seguintes considerações. Na época foi o conselheiro Andrada, se eu não estou enganado. Ocorre que, neste íntere, o processo em questão, essa judicial, transitou em julgado favoravelmente à contribuinte, encontrando-se atualmente em fase de execução do julgado, consoante se extrai do sítio da Justiça Federal de São Paulo.
Sendo assim, considerando que o óbice apresentado pela DRJ para fins de análise do pleito de ressarcimento apresentado pelo contribuinte não mais existe, entendo que deverá a unidade de origem apreciar o mérito da presente contenda para fins de validar ou não o montante do crédito indicado pelo contribuinte em seus pedidos de ressarcimento e compensação, até porque não houve até o momento apreciação acerca da certeza e liquidez do crédito tributário pleiteado. E por se tratar de requerimento de restituição e compensação, a análise dessas características apresenta-se essenciais ao deferimento do pedido apresentado pelo contribuinte. Por oportuno, entendo que não seria o caso de considerar nula a decisão da DRJ, visto que proferida em um momento processual em que havia processo judicial discutindo a incidência de IPI em determinadas operações realizadas pela recorrente, o qual poderia impactar os valores a serem identificados na presente contenda. Nesse contexto, no momento em que foi proferido, encontrava-se em consonância com o que dispunha a legislação pátria. Contudo, uma vez que este fator adotado como óbice análise meritória não mais existe, por razões supervenientes, mas relevantes à solução da presente contenda, entendo que o direito creditório do contribuinte deva ser analisado nesta oportunidade, inclusive em atenção ao princípio da verdade material. Então, com essas razões, foi baixado o auto em diligência. Para fim de determinar que o processo fosse submetido à unidade de origem e essa, diante do trânsito julgado do processo judicial, analisasse se a contribuinte possui direito ao crédito tributário apontado. Após as verificações da autoridade fiscal, foram apresentados os resultados da diligência requerida no bojo do correspondente termo de informação fiscal, cujos trechos principais eu transcrevo a seguir. Eu não vou ler essa parte aqui, mas eu vou esclarecer. Em síntese, a unidade de origem pegou e intimou a recorrente a apresentar todo tipo de documentação necessária à análise desse crédito, fez testes de auditoria, amostragem, e, ao final, elaborou uma planilha. Essa planilha está no meio ali da página 8, em que vocês podem ver aí. Ó. Tem aí a separação do crédito apurado por trimestre. Nesse processo aqui, o trimestre que nós estamos analisando se refere ao terceiro trimestre de 2006, no valor de 15.916. E vocês podem ver aí que a fiscalização constatou a procedência integral do crédito. Então, como eu já falei, a fiscalização concluiu pela procedência integral do crédito pleiteado nestes autos, razão pela qual a recorrente, em sua manifestação acerca do resultado da diligência, limitou-se a requerer a remessa do processo a este colegiado para a conclusão do julgamento do recurso voluntário. De minha parte, concordo integralmente com as razões postas na resolução anteriormente feita por esta turma, que motivaram a conversão do feito em diligência, bem como acato os resultados desta, diante da adequada e pertinente verificação pelo fisco das operações e documentos que embasaram o crédito pleiteado. A minha conclusão, então, senhora presidente, diante de todo exposto, voto por não conhecer das preliminares suscitadas no recurso voluntário em seu mérito dar provimento para reconhecer a integralidade do direito creditório pleiteado. É o meu voto. Muito obrigada, doutor Marco Antônio. Algum comentário? Não, parabenizo o relator pelas considerações que atendem justamente o pleito da recorrente. Então, vamos passar a votação. Doutora Ari? Acompanho o relator. Muito obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Desculpe, doutora Semira? Acompanho. Obrigada. Doutor José Adão? Com o relator. Obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho o relator. Obrigada. Doutora Jusileia? Com o relator. Muito obrigada. Eu também acompanho o relator. Então, a decisão do item 219 é por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário. Só deixa eu confirmar aqui. O item 219, ele é paradigma para o julgamento dos itens 220 a 243. Então, em todos eles será replicada a mesma decisão. Bom, com isso,
Concluímos o julgamento dos itens 219 a 243, e eu agradeço aqui a participação e a sustentação da doutora Camila, e também a doutora Helena aqui pelo acompanhamento, e desejo às duas patronas uma boa tarde. Boa tarde, muito obrigada a todos. Boa tarde. Boa tarde, doutoras. Bom trabalho. Até logo. Ok. Seguimos? Então vamos agora. Podemos seguir, doutora Ari? Sou eu agora. Não, é 187. 187. Ari. É o Ari, é? Ari. Posso anunciar, doutora Ari? Então nós passamos ao julgamento Pode. do 187, cuja recorrente é a Companhia Termas do Rio Quente, e de relatoria do doutor Ari. E é o que sobrou aqui, depois a gente tem vários retirados, mas esse nós vamos julgar, então, o item 187, e eu passo a palavra ao relator. Esse aqui é um auto de infração do Paulo, que era presidente da segunda turma da nossa Câmara. É o seguinte, vou tentar resumir, porque eu demorei para entender, mas esse auto foi lavrado na época das instruções 247 e 404, tá? Só para a gente entender que foi naquela época do entendimento restritivo. O que aconteceu? A Companhia Termas do Rio Quente, a Embratur, criou um novo modal de turismo, chamado de Sistema de Tempo Compartilhado. Aí ela soltou uma resolução normatizando esse sistema, como deveria ser feito esse sistema. Então, esse sistema é assim, alguém que tivesse um complexo turístico, ele poderia criar um compartilhamento desse complexo com tem alguém que comercializa, no caso do Rio Quente, a hospedagem e o complexo turístico feito de piscinas, restaurantes. Tem um operador que, depois de comercializado, esse operador vai tratar da intermediação entre o complexo turístico e o empreendedor, que é o dono do empreendimento. E tem uma outra figura, que é um administrador de intercâmbio, que é aquele que cuida só do complexo turístico, não da hospedagem, mas das pessoas que visitam o complexo turístico. Então, quando você vai na agência de turismo da própria Rio Quente, você pode contratar, ou você vai ao hotel e desfruta de todo o parque turístico, ou você contrata só a frequência no parque turístico, que são as piscinas, o restaurante e tudo mais. Isso tudo foi normatizado pela Embratur, que criou 5, tá escrito aí depois, tá no próprio relatório, tá aí no comecinho, criando esses 5 componentes desse sistema. A Companhia de Rio Quente fez isso, e para cada operador, para cada agente desse sistema, ela criou uma conta contábil. Então, ela criou as seguintes contas: comercialização, RQVC é Rio Quente Vacation Club. Então, a comercialização, comissões referentes ao complexo turístico, comissão de agências visitantes, comissões de agências, hospedagem e marketing. As agências visitantes são aquelas que visitam o parque, então são aquelas que só não se hospedam. As agências hospedagem são aquelas que se hospedam. Muito bem. Diante disso, obedecendo à estrutura que a Embratur criou, vocês vão ver a estrutura lá na folha. Não vou ficar falando na folha, lá na página, antes do voto, na página 4, lá no finzinho tem assim: o Instituto Brasileiro de Turismo compõe e integram como parte do sistema de tempo compartilhado
o negócio jurídico disponibilizado pela recorrente sob a denominação RQVC, o empreendedor, o comercializador, o operador, o administrador de intercâmbio e o cessionário do direito de ocupação, cujas funções são exercidas pelos seguintes agentes no caso concreto em análise: o empreendedor, comercializador, operador, administrador de intercâmbio e o cessionário do direito de ocupação. Cessionário de direito de ocupação são os clientes adquirentes do produto. Quem vai visitar o parque? Muito bem. O que a fiscalização considerou isso? Ela considerou que isso não era custo do empreendedor, e sim despesa de vendas, porque ela usou a interpretação do imposto de renda. Naquela época, por conta do 247 e o 440, isso não é custo seu. Isso é uma mera despesa, porque não integra, não faz parte do custo do seu negócio. Como tudo isso é despesa de venda, eu pego essas contas e gloso. Por quê? Porque naquela época, a Termas do Rio Quente se aproveitou de créditos dessas contas. Então, ela classificou essas contas e se aproveitou de créditos. Como a interpretação era do imposto de renda, a fiscalização entendeu isso não é custo, é despesa, então você não pode se aproveitar de crédito. Está tudo glosado. Certo? Esse é o relatório. Deu para entender mais ou menos? Eu levei um tempo para... Posso eu voto, presidente, para não cansar todo mundo. Bom, eu coloquei aqui de novo aquele conceito de insumos, que a gente já está cansado de ver aqui, mas é o que norteia a nossa decisão agora, né? E a Termas do Rio Quente tem como objetivo a exploração de atividades turístico-hoteleiras. Então, faz parte do negócio dela esse contrato típico. Bom, o mérito da questão. Verifica-se que o ponto central do litígio são os dispêndios registrados em contas consideradas como insumos pela recorrente. Da descrição dos fatos, componente do auto de infração, extraímos os seguintes trechos. A verificação abrangeu a Companhia Termas do Rio Quente e as sociedades em conta de participação, que fazem o complexo. Dos valores de receita foram excluídos os ajustes referentes aos efeitos de sistemática de contabilização dos contratos, sistema de tempo compartilhado, denominados RQVC. Coluna Receita Bruta da ficha Variação. Após o ajuste, foram excluídos os créditos da não cumulatividade apurados pelo contribuinte, ajustados pela glosa de créditos elaboradas pela fiscalização, conforme... Essa folha 478 são 5 linhas que são as contas excluídas. E aí ele descreve aqui tudo isso que eu expliquei para vocês, o fiscal explicou e colocou a resolução da Embratur, que regulamentou todo esse sistema de tempo compartilhado. Está aí a resolução, não vou ler, porque é comprida. Eu coloquei aí só para embasar a minha decisão. Tá, nas folhas 9 está aí o quadrinho das glosas, que as folhas que foram citadas lá, 478. Muito bem. Das informações destacadas do auto de infração, podemos verificar que o sistema de tempo compartilhado, sistema utilizado pela recorrente, ao qual se amolda o contrato relativo ao RQVC, é normatizado por órgão governamental e tem os atores do sistema definidos pela normatização. A recorrente, ao elaborar o contrato, obedeceu aos ditames normativos que estabelecem o papel dos atores no sistema. O empreendedor é o titular do domínio e posse do meio de hospedagem. O comercializador é contratado pelo empreendedor para promover e comercializar o direito de ocupação em unidades habitacionais. O operador é o responsável pela prestação dos serviços ajustados entre o empreendedor e o cessionário, na forma por ele contratada. O administrador de intercâmbio é o responsável pela promoção e organização da permuta dos períodos de ocupação e o cessionário é o cliente. Também podemos aferir que, diante das atribuições afetas a cada ator do sistema, o comercializador, o operador e o administrador de intercâmbio são remunerados
pelos serviços prestados ao empreendedor, nos termos do contrato firmado em tais partes. Verifica-se que o contrato somente se viabiliza se todos os atores atuarem em conjunto, pois que o sistema de tempo compartilhado, criado e normatizado depende da atuação de cada um. Neste norte, diante da concentração de insumos vigente, a remuneração destes atores torna-se indispensável ao adimplemento do contrato, dos negócios com base nele avançados. O que caracteriza esta remuneração como insumo para o empreendedor, pois este somente pode prosseguir no sistema com a intervenção destes citados atores. Eu entendi isso e coloquei aqui o teste da subtração que o ministro Mauro Campbell usou no recurso repetitivo lá do STJ. Se tirar esse pessoal do contrato, esse contrato não funciona. É o teste que eu descrevi o teste, agora eu vou para o final aqui do meu voto. Assim, as comissões pagas pelo empreendedor ao comercializador, ao operador e ao administrador de intercâmbio caracterizam-se como insumos do empreendedor. Já os valores relativos à comercialização e marketing, por não se caracterizarem como remuneração, não poderão ser considerados como insumos para o empreendedor. Por conclusão, neste contrato específico, as comissões pagas pelo empreendedor ao comercializador do sistema, ao operador e ao administrador de intercâmbio, por serem essenciais ao implemento do negócio objeto do contrato, devem ser consideradas como insumo e geram crédito no sistema da não cumulatividade. Diante do exposto, devem ser revertidas as glosas referentes às comissões pagas ao comercializador, operador, na contabilização da recorrente, que estão identificadas nas contas contábeis, comissões da RQVC, comissões de agências visitantes e comissões agências hospedagem. Então, meu voto é dar parcial provimento ao recurso voluntário para reverter as glosas das contas contábeis, comissões RQVC, comissões de agências visitantes e comissões de agências hospedagens. É o meu voto, presidente. Muito obrigada, doutora Ari. Muito bom o seu voto, muito esclarecedor e muito didático. As coisas complexas na relatoria e no voto do Ari parecem até simples, né? Podemos votar? Alguma questão? Doutor Salvador? Parabéns, Ari. Acompanho. Faltou seu voto, doutor Salvador. Eu disse acompanho. Eu não escutei isso. Não, acompanho o relator. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Acompanho o relator. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho, Ari, muito bom. Obrigada. Doutor José Adão? Parabéns ao Ari, acompanho seu voto na íntegra. Doutora Sabrina? Acompanho. Obrigada. Doutora Jusileia? Acompanho também. Obrigada, eu também acompanho. Então, no item 187, a decisão é dar provimento parcial, nos termos do voto do relator, por unanimidade de votos. E aí, agora, nós passamos para, depois dos retirados de pauta, 200 já foi. É 244, pelas minhas contas. 244? 219. Nossa, saiu tudo isso de pauta? Saiu. 219 já foi. Até a 243. Deixa eu marcar aqui. No meu controle. Tá. E aí é 244. Tem razão que é do doutor Marco Antônio. Seguimos? Podemos seguir? Doutora, eu gostaria de pedir só 5 minutos de intervalo, tá? Porque eu acredito que esse vai demorar um pouquinho. Eu não tenho o poder de síntese aí que tem o doutor Ari. Então, se fosse possível... Você é melhor que eu, para com isso. Sim, então vamos suspender a gravação e dar um intervalo de 10 minutos, né? Para a gente poder tomar uma aguinha aqui. Interrompido aqui. Vou esperar a Amanda